participação da sua reverendíssima Bispo Auxiliar Tiago Dias da Costa. Estamos assim então em condições para darmos início ao nosso culto de hoje, pelo que peço a nossa irmã mestre para nos conduzir o hino, Rei dos Céus andará, toda a terra moverá. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança.
sacrifício para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aleluia, igreja! Amém. Bom dia, igreja! Bom dia, irmão secretário. Estamos de saúde? Estamos, Senhor, graças a Deus. Nós também estamos de saúde, na graça de Deus, pelo que farei então a leitura do nosso programa que vai nos conduzir o nosso culto de hoje. Pelo que peço, amados irmãos, atenção. Com o timbre da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os toquistas, relembrado 25 de julho de 1949, por sua santidade o profeta Simão Gonçalves Toque. Igreja em Portugal, direção pastoral da igreja. Primeiro, abertura com a entoação do hino Rei dos Céus Andará, seguida da súplica em Salmo 71, 1 a 8 e da oração de Pai Nosso. A. Leitura bíblica em Salmo 67, 1 a 7. 2. Apresentação do corpo de mesa. Bispo auxiliar Tiago Dias da Costa, membro do corpo dos 24 anciãos e episcopado. Reverendo Pastor Antônio Augusto Bernabé, representante da Igreja. Pastor Francisco Manuel Filipe, pregador. Ancião e conselheiro José Antônio Aires Malanda, auxiliar do pregador. Irmão Aldair Osana João David, liturgista. Ancião e conselheiro Matias Silvestre, membro da direção. Terceiro, entoação e hino congregacional por Kembele Lanzambi, BMC número 29, Kikongo. Quarto, recepção e despedida de irmãos. Quinto, leitura de comunicados. Sexto, momento do ofertório. Sétimo, momento de coros. Linha A, coro da juventude. B, coro do tabernáculo. Oitavo ponto, momento da palavra pelo pastor Francisco Manuel Filipe. Nono ponto, bênção final. 10º ponto, encerramento com a entoação do hino Quando a Vida Terreal Findar, seguida da oração do Pai Nosso. Por uma igreja una, única, indivisível, ordem, firmeza e fé. Belas, aos 10 de setembro de 0023, ano da perseverança na oração, trabalho e amor, milênio de Cristo. A bem da igreja, os anciãos e conselheiros, secretário executivo e os representantes da igreja. Amém. Amém. Vamos então agora passar para a leitura bíblica em Salmo 67, 1 até 7. Louvai-vos ao Senhor! Louvemos ao Senhor! Diz assim a palavra de Deus: o reino de Deus abrange toda a terra. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluia! Amém! Passamos então agora pelo terceiro ponto, que nos reserva hino congregacional, que queremos pedir a nossa mana mestre para nos entoar então o hino. Amém. Amém.
Passamos então agora pelo quarto ponto que nos reserva a recepção e despedida de irmãos. Queremos convidar os irmãos que nos visitam pela primeira vez, os irmãos que se deslocaram desta localidade para outra localidade e os irmãos que fizeram o percurso inverso para que possam então desfilar em frente ao púlpito. Queremos assim destacar algumas visitas que são Irmã Sandra Kisama, salvo erro, a nossa irmã Eduarda Kinama, o nosso irmão Regina Kinama e o nosso irmão Edilson Leal. Queremos então assim convidar a nossa irmã mestra do coro para nos... Paz, igreja. Reina. O nosso Deus, igreja, É maior de todos os deuses. vamos então assim dar o tempo à nossa mana mestra e os músicos para nos fazerem entoar o hino, recepção e despedida de irmãos.
alegria, não é alegria receber nossos irmãos? É alegria, sim, Senhor. Queremos pedir muito respeitosamente aos amados irmãos que retomem os seus assentos, por favor. E queremos assim convidar a nossa irmã Sandra para tomar a palavra. Amém. Amém. Primeiro, eu gostaria de agradecer. O irmão falou o meu sobrenome, né? É Sandra Kinama. Sandra Kinama. Vim de passeio, tenho uma filha que não pode ficar. Vim trazer a outra menina mais nova, que vai ficar aqui com vocês, ou seja, com os irmãos. Amém. Queremos então assim também pedir para tomar de palavra a nossa mamã Sambita. Igreja, aleluia! Amém! O nosso Deus é Maior de todos os deuses. Paz, igreja. Reina. Paz, igreja. Reina. Cantamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom dia, igreja. Bom dia, Muito bom dia, igreja. bom dia, irmã. Nós também não temos muito para dizer. Fomos à igreja, graças a Deus, tudo correu bem, fomos recebidos. E quando fomos recebidos também foi já nossa despedida. Porque eu tinha que ir para o Ambo, fui lá assistir o casamento de um sobrinho. E no regresso já me deu para ir. Termino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz, igreja. Queremos assim também convidar a nossa mamã mestre do coro, Olga Januário, para tomar de palavra. Igreja Paz. Aleluia! Aleluia! Com a permissão do corpo de mesa, primeiramente quero agradecer ao nosso bom Deus pela magnífica recepção que nos foi alva e agradecer também ao nosso bom Deus que nos tirou daqui das terras lusas, Portugal, e nos levou à terra natal, que é Angola. É para dizer que fui à visita familiar e, como não deixando então sermos cristãos, também visitamos a igreja e fomos recebidos muito e muito bem nas nossas secções também da Secretaria da Cultura, a igreja em si, as nossas paróquias, na qual onde fizemos também parte, e desde já então mandaram milhares e milhares de cumprimentos. Igreja, recebemos! Igreja, recebemos! Igreja, agim! Igreja, agim! Termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Paz, igreja. Queremos então assim também convidar a nossa irmã Olga Vemba, que é terceira adjunta do Conselho da Mulher Central. Terceira adjunta, ou representante, nesse caso, terceira adjunta do representante do Conselho da Mulher Central. Sempre está correto. Paz, igreja! Igreja, paz! Com a sua permissão, nosso amado bispo, tome a palavra. Dizer que nós já estamos aqui a caminho de 4 meses, já é mesmo hora de regresso. Já é hora de regresso, porque, pronto, é lá onde também iria a nossa casa. Aqui também é nossa casa, mas cada um tem o seu sítio. Agradecer à igreja por tudo que fizeram por nós. A calorosa recepção
que nos tinha sido feito conos e a despedida. Mas, se me permitam, Papai Bispo, eu queria cantar um versinho só, dois, se me permitem. Tinha aqui, eu não cantei, eu gosto, amo cantar. Acredito que a mamãe representante deve conhecer o hino, quem mais puder ajudar. Mas esse hino tem muito significado para quem puder entender. É para os fugitivos que estão a fugir da igreja porque as cadeiras estão vazias. Perdoa-me ter dito isso. Mokolowana, ekoya Yesu, eye manite, e bonito bongi sanjela na ye, akokomela. Mokolowana, ekoya Yesu, eye manite, e bonito bongi sanjela na ye, akokomela. Amém. Aleluia! Queremos assim pedir muito respeitosamente a nossa mamã do Conselho da Mulher, Delfina de Carvalho Mauno, para nos interpretar este hino que foi entoado pela nossa mamã. Amém. Amém. Paz, igreja, com a permissão do Papa Bispo, o hino está a dizer: naquele dia haverá muita tristeza, muito sofrimento. Vocês, os filhos de Deus, que foram batizados, que assumiram levar esse trabalho de Cristo Maiamona de Deus à frente, vocês que desistiram da casa do Senhor, como será aquele dia? Muitos até são batizados, aceitaram essa palavra, mas são esses mesmos também que estão a fugir na casa do Senhor e não querem fazer parte desse trabalho e abandonam a casa do Senhor. Ai daqueles naquele dia, o que será? Amém. Amém. Paz, Casa Santa. Amém. Queremos também pedir muito respeitosamente ao nosso papá ancião João Lourenço para tomar a palavra.
Aleluia, Casa Santa. Amém. Paz da igreja. Sua permissão. Muito não tenho para dizer, a não ser agradecer tudo aquilo que a igreja de Portugal fez a nós. E a esposa já disse tudo. E só espero que a igreja continue assim, porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas sabemos aquilo que já aconteceu. E naquilo que nós vimos durante esse tempo que ficamos, temos a certeza que através do nosso grande Papa Memona, esta igreja irá, e ninguém conseguirá parar essa força que a igreja tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de mim. Amém. Paz da igreja. Agora sim, na vez de auxiliar o pregador, quero assim então passar a palavra ao nosso amado ancião e conselheiro José Aires Malanda. Amém. Paz, igreja. Igreja, paz. O nosso Deus é Maior de todos os deuses. Cristo vence, Cristo reina. Jesus Cristo Triunfará. Jesus Cristo Triunfará. com a devida autorização do nosso amado, Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Tiago Dias da Costa, permita para que em primeiro lugar possa saudar o povo santo de Deus. Igreja, bom dia. Bom dia, irmão ancião. Outro sim, com esta saudação estamos em condições perfeitas para podermos dizer uma ou duas palavras. Em primeiro lugar, nós agradecemos a todos quanto que puseram cá os seus pés no dia de hoje, com um propósito único, a fim de virem adorar ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Vimos um leque de membros ou de irmãos que predesfilaram. Aqui o nosso secretário dizia já que é uma grande alegria ao vermos os nossos irmãos, que muitos estão de regresso. E também vimos também que nesta mesma casa juntaram-se mais muitos para que pudessem cultuar conosco. Mas só que uma coisa é certa. Conforme se diz de que quando nós recebemos um visitante, a alegria é tanta. Mas na hora da despedida, realmente, os nossos corações ficam quebrantados. Aleluia, igreja. Amém. Referencio ao casal que acabamos de ver, que o casal Lourenço. Mas a vida é mesmo assim. Eles próprios diziam de que a igreja não pode parar, porque são águas que correm, mas temos que andar, apesar dos pesares. Como é sabido que o momento é um momento de agradecimento e não de discursos longos, queremos pura e simplesmente dizer de que a igreja agradece pelos cumprimentos vindos de vários sítios, Luanda, Quiçá e outras paradas. E ao mesmo tempo dissemos de que aqueles que regressem bem e procurem transmitir fielmente aquilo que puderam constatar neste lugar onde nos encontramos. Aleluia! Amém. Senão a nossa última palavra diríamos que está no Cântico 35, Biems, português 35. Que levem contigo o santo nome. Este nome dá conforto. Ela é a arma do nosso alcance quando o inimigo nos aparecer. Aleluia, igreja. Amém. E com estas palavras que quero convidar a Santa Igreja para que possamos efusivamente
bater 3 salvas de palmas em gesto de agradecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amém. O nosso Deus é maior de todos os deuses. Amém. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Viva a igreja de Deus. Viva a igreja de Deus. Viva. Viva. Viva, viva o nosso Deus. Viva o nosso Deus. Viva. Viva. Pronto. Queremos então assim dar continuidade no nosso programa, que nos reserva então leitura de comunicados, que passo então lembrar os irmãos que de segunda a sexta temos a oração na Casa Santa, das 19 às 20, e também lembrar os irmãos de não deixarmos de fazer as nossas doações de dízimos e cotas e ofertas alçadas na casa do Senhor, porque a igreja depende exclusivamente da nossa boa vontade. E também não esquecer de mencionar que aos sábados tem ocorrido, então, os cultos Momento Gospel, que das 17, mais ou menos até as 19, queremos então pedir a força dos irmãos para podermos então cultuar conosco nestes cultos. Igreja em Portugal, Secretariado Executivo, comunicados. Saudações cristãs, o Secretariado Executivo vem por este meio comunicar o seguinte: amados, a direção da Igreja informa que, doravante, todos os irmãos que estiverem escalados para fazerem parte do corpo de mesa na semana anterior, deverão se fazer presente na sessão do Tabernáculo do Senhor um dia antes, ou seja, no sábado. Este aviso é de cumprimento obrigatório, apelamos à compreensão de todos. O Secretariado Executivo solicita a comparência após o culto dos secretários do Conselho da Mulher, Pastoral Juvenil e Conselho da Criança para um encontro de concertação. Ajudar o próximo é uma das missões do cristianismo, por isso não nos devemos esquecer que continua em curso na Igreja a campanha de ação social para ajudar os mais desfavorecidos. Para o efeito, pede-se a todos os irmãos interessados em ajudar a colaborarem com a doação de valores monetários ou gêneros alimentares não perecíveis. Agradecemos a colaboração de todos. A Igreja depende exclusivamente da contribuição dos seus fiéis e pessoas de boa vontade, pelo que não existe fonte de rendimento alternativo. Apelamos a todos os fiéis e pessoas de boa vontade a redobrarem esforço no sentido de trazerem suas cotas de dízimos e outras ofertas à casa do Senhor. O povo toquista é caracterizado pelo amor, fraternidade e obediência e respeito, pelo que reforçamos a todos os amados fiéis para respeitarmos as orientações provenientes do protocolo. Reiteramos as nossas saudações cristãs. Com o timbre da Igreja, escala de serviço do culto número 38 do ano 0023, de 17 de setembro de 0023. Primeiro, Bispo Auxiliar Tiago Dias da Costa, diretor central de obras, membro dos 24 anciãos e episcopado, pregador. Reverendo Pastor Antônio Augusto Bernabé, representante da Igreja. Pastor Francisco Manuel Felipe, auxiliar do pregador. Ancião e conselheiro Pedro Fernando Carlos, membro da direção. Quinto, irmã Josuel Maria Antônio Zaza, liturgista. Pastor Afonso Silva Quitomba da Cunha, varte em serviço. Sétimo, irmão Esdra João Manuel, mestre do coro. Oitavo, de serviço, coro masculino e do tabernáculo. Escala de serviço para o culto Momento Gospel, número 9, ano 0023, de 16 de setembro de 0023. Primeiro, Reverendo Pastor Antônio Augusto Bernabé, representante da Igreja. 2. Ancião e conselheiro José Antônio Aires Malanda, inspetor da Igreja. Terceiro, Pastor Francisco Manuel Felipe, diretor de evangelização em ritos e sacramentos. Quarto, ancião e conselheiro Matias Silvestre, membro da direção. Quinto, pastor
anciã e conselheira Sara Madalena Antônio, liturgista, e temos então o pastor Afonso Quitumba da Cunha, vai ter serviço. E o nosso mestre do coro será o irmão Extras, e de serviço estará o coro do masculino. Por uma igreja una e indivisível, ordem, firmeza e fé. Secretariado Executivo, desde setembro de 0023, ano da perseverança na oração, trabalho e amor, milênio de Cristo. A bem da igreja, o secretário executivo. Aleluia, igreja! Amém! Cumprido está então o quinto ponto. Passamos assim pelo sexto ponto, que é o momento do ofertório. Vamos então ofertar ao nosso Deus com amor e com alegria, porque o Senhor assim nos ajuda todos os dias das nossas vidas, então também temos que ser gratos a ofertar ao nosso Deus. É verdade ou não é verdade, irmão? É verdade! Queremos então assim pedir muito respeitosamente a nossa irmã mestre, nossa irmã Margarida, para nos entoar então um bom tempo para podermos ofertar a Deus com alegria. Amém. Alegria,
Santa Igreja? Oremos. Ao Deus Pai, mais uma vez te agradecemos por ter nos congregado neste santo lugar. Pai Santo, é chegado o momento de podermos apresentar aquilo que os teus filhos trouxeram, que foi depositado neste santo palácio. Rogamos a ti, Pai misericordioso, Pai da graça, que estenda a sua mão poderosa, cheia de bênção, abençoa essas ofertas, abençoa a tua igreja para aqueles que deram e aqueles que não deram, para que na próxima o façam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pais de igreja, já ofertamos ao nosso Deus com alegria e com satisfação. Agora sim vamos passar para o momento dos louvores, que vamos orar para o nosso Deus, porque quem canta ora 2, 3 vezes. Ou não é verdade, irmão? É, sim, senhor. Queremos então convidar o nosso coro da juventude para mostrar então o seu número. Juventude! Força, de força em força! Juventude! De força, de força em força! Eis o tempo. Amém. Amém.
agradecer então o louvor pelo nosso coro da juventude, em nome do Pai, do Filho e pela força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo. Queremos então também convidar o coro do tabernáculo para o seu número. Amém. Amém.
falar conosco por intermédio do seu servo. Queremos então, de igual modo, chamar o nosso pastor Francisco Manuel Felipe para o momento da palavra. Amém. Amém. Paz, igreja! Igreja, paz! Bom dia, filhas e filhos do Pai Mamona! Bom dia, irmão pastor. Com a permissão de Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Tiago Dias da Costa, tomamos a palavra neste momento, primeiro. Estamos aqui mais uma vez, depois do fim da semana, da jornada, para novamente podermos cultuar o Senhor e ouvirmos a Sua palavra, aquela que nos vivifica, que nos dá força para aguentarmos todos os combates espirituais e também a rotina que nós encontramos nesta vida. Igreja, aleluia! Amém! Depois dos coros terem cantado, queremos convidar a igreja para abrirmos a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, o verso 10 até 13. Paz, igreja! Já encontramos? Amém! Amém. Diz assim a palavra: porque quem quiser amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Igreja, aleluia! Amém. Este texto é de autoria do apóstolo Pedro, discípulo de Jesus Cristo. Escreveu para os cristãos judeus da diáspora. Foi escrito entre os anos 63 a 67, antes do seu martírio, antes da sua morte. Este livro foi escrito porque os cristãos estavam sofrendo perseguições por causa de sua fé, insultos, falsas acusações de má conduta. Pedro escreveu para encorajar aqueles cristãos perseguidos e confusos a permanecerem firmes na sua fé e para ensiná-los comportamentos corretos como cristãos no meio de um sofrimento injusto. A Bíblia é um livro em que percorre o corredor do tempo e permanece sempre presente. Ele não expira e continuará sempre presente. Depois de falar de diversos assuntos, Pedro vem falar-nos dos deveres das mulheres e dos maridos cristãos, do amor fraternal,
a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, de onde aprendemos que quem ama não difama. Quem ama não difama. Igreja, aleluia! Amém. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai nosso Jesus Cristo, eis-nos aqui, seus filhos, neste momento de adoração. Viemos lhe pedir, Deus Pai, que seja fiel conosco na transmissão da sua palavra. Seu Senhor, aquele que nos revista do Espírito Santo, para que a sua palavra seja digna e fiel, aquela que transforma e edifica os seus servos. Nisso lhe pedimos que seja conosco, desde agora e para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Igreja, aleluia! Amém. Portanto, o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, o verso 10 até 12, diz-nos, portanto, o seguinte: porque quem quiser amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Quer dizer que modere a sua língua, modere a linguagem, para que de facto possa ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade e que venha ver os dias bons. Igreja, aleluia! Amém. E os seus lábios não falem engano. Os seus lábios não falem mentira, porque mentira é coisa que provém do diabo. O diabo é o pai da mentira. Da mentira. Aparte-se do mal e faça o bem. Esse é o dever de todo cristão para viver em paz na terra. É afastar-se do mal e seguir o bem. O bem. Porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o Senhor é contra os que fazem mal. O Senhor é contra os que fazem mal. Porque Deus é justo e também é santo. Nele não existe o mal. E quem faça o mal, claro que torna-se inimigo de Deus. Igreja, aleluia! Amém. Em versos ainda anteriores, no verso 8 e o verso 9, diz-nos a palavra: sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Ele vem aqui dizer-nos de que é importante como irmãos sermos amorosos, sermos entranháveis naquele nosso relacionamento de misericórdia e afáveis no Senhor. No Senhor. Não tornando mal pelo mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Igreja, aleluia! Amém. Fala da mansidão e paciência. Uma vida santa e pacífica são caminhos para os cristãos perseverarem do mal. Igreja, aleluia! Amém. No entanto, Deus aprova os que se comportam dessa maneira. Os mansos, os pacientes, os que levam uma vida santificada, pacífica. A estes, Deus aprova o seu andamento. Amém. Porque diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Igreja, aleluia! Amém. Mas a língua mata. E o nosso tema é: mantenha o controle de sua arma poderosa. Mantenha o controle da sua arma poderosa. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 12:21. É incrível a capacidade da língua
pois permite a fala e, consequentemente, a comunicação. É com a nossa língua que nós comunicamos. Ao falarmos, é onde nós nos entendemos. Entretanto, a língua também possui peçonhas mortais, capaz de levar todo o corpo ao abismo eterno, porquanto disse o apóstolo Tiago: a língua está cheia de peçonhas, isto é, de veneno, e os homens não podem dominá-lo. Tiago 3,8. Diante deste facto, eu chamo a atenção para esta tão grande verdade, o qual Deus, o Senhor, tem tratado com os homens através dos séculos, para que os mesmos ponham freios em suas próprias línguas, para gozarem o bem da sua fala. Igreja! Pronto! Igreja! Pronto! Meus irmãos, pronto. O uso correto da língua é tão primordial que definirá se viveremos ou morremos. Ou seja, se não soubermos usar a nossa língua, a nossa própria língua, para animar, consolar, confortar e corrigir em amor, não poderemos comer a vida que a língua nos produzirá. Antes, pelo contrário, de Deus receberemos o mal. De Deus receberemos o mal. Veja qual é o desejo de Deus no uso correto da mesma, isto é, no uso correto da língua. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízos de verdade e de paz nas vossas portas. Zacarias 8,16. Meus queridos irmãos, a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. E o que profere mentiras não escapará. Provérbios 19:5. Não admitirás falsos rumores ou boatos, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falso. Êxodo 23:1. A língua mal utilizada só fará mal, tanto a si quanto aos outros, pois causará separação de irmãos, provocará dúvidas na integridade de pessoas honestas, com falsos boatos, fará com que inocentes sejam tidos como culpados, disseminará o ódio e a discórdia, provocará rebeliões e promoverá fações, partidos e tantas desgraças. Pois bem, disse o apóstolo Tiago, ela, a língua, é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, e assim como um pequeno fogo é capaz de destruir um grande bosque, tal é a língua mal usada. Tal é a língua mal usada. Quando a língua é mal usada, ela é capaz de grandes coisas, mesmo até um pequeno fogo pode incendiar um grande bosque. Esta é uma das táticas que o diabo está a usar. A maledicência para dividir os cristãos e impedir o avanço glorioso da igreja. Porque ele sabe que quando a igreja está unida é maravilha. É maravilha. Quando a igreja está unida é maravilha. É maravilha. É maravilha. É maravilha. É maravilha. É maravilha. Quando a igreja está unida é maravilha. Quando a igreja está unida é maravilha. É maravilha. É maravilha. É maravilha. É maravilha. Quando a igreja está unida é maravilha. Quando a igreja está unida
maravilha quando a igreja está unida. Um homem comprou um hotel, numa ilustração, e o antigo proprietário pediu que de todas as alterações possíveis não tirasse o pequeno pacotinho que se encontrava pendurado no hall de entrada na recepção. Em obediência ao antigo patrono, o pacotinho ficou ali. Com o passar de dias, notou-se o desagrado e a ausência dos clientes, o que causou um prejuízo enorme e considerado. Até que se veio descobrir que a causa do desagrado estava no pacotinho deixado pelo antigo proprietário. Nele continha algo de tamanha podridão e que emanava um odor horrível de se suportar. Igreja, aleluia! Amém! Assim é o pecado. Assim é a nossa língua quando continuamos obedecendo o velho patrão. Em nome daquele que lhe ungiu e consagrou para o cumprimento da sua missão, Sua Santidade Pai Maiomona orientou recentemente que confessássemos: fomos lavados e purificados. Igreja, aleluia! Amém! Será que deixamos de ouvir e obedecer à voz do homem bom? Não, Senhor. Então diz-nos Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião desse é vã. O não domínio da língua e a prontidão para falar dos defeitos dos outros ou para diminuir a sabedoria e a piedade alheia são sinais de uma religião vã. Igreja, aleluia! Amém! O homem que tem uma língua caluniadora não pode ter um coração verdadeiramente humilde e generoso. Tiago nos leva ao entendimento de que a palavra de Deus é para ser praticada e não somente para ser ouvida. É para ser praticada e não somente para ser ouvida. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Lucas 6,46. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O Salvador Jesus Cristo foi direito ao alvo de todo o mal, a saber, o coração do homem, centro das emoções e sentimentos. Pois, como poderás falar o bem se o seu coração está cheio de maldade? Como poderás usar a língua para animar alguém se no fundo estás com inveja do projeto e da iniciativa de outrem? Como consolarás alguém se estás feliz com a perda do próximo e satisfeito de não ser o único a perder alguma coisa? Como falarás a verdade se amas o engano? Mas ao olharmos para a palavra de Deus, ouvemos dizer: língua enganadora, flechas agudas do valente virão sobre ti como brasas do zimbro. Salmos 112, 3, 14. Ou seja, Deus julgará o homem pela sua fala, e a ferida será mortal, e o tormento será eterno. Mas a flecha trará a morte, e a brisa do zimbro é o fogo que não se apaga, que é o símbolo do inferno. O ser humano tem todo o direito de se expressar como bem entende. Isso é normal. Mas, infelizmente, muitas dessas expressões e conteúdo acabam ferindo o próximo. A Bíblia diz que algumas palavras são como pontas de espadas na língua dos sábios é saúde.
Provérbios 12, 18. Mas parece que muitos não se preocupam com isso. Manchar, machucar, ferir ao próximo, para ele, são águas que correm sem o sentimento nenhum. Igreja, aleluia! Amém. Essas atitudes espelham a sociedade que vivemos. Uma sociedade que diz tudo e não pensa nas consequências de suas palavras e que não se importam em viver em meio ao pecado. E em relação à igreja, como é que ela encara este assunto? Como é que a igreja encara o assunto da língua, da maledicência? Como a igreja encara? Este assunto é tão sério que a palavra de Deus trata a nossa língua como uma arma poderosa. Com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso seja assim. Ou não convém que isso se faça assim. Tiago 3, 9, 10. E apesar da língua ser um órgão tão pequeno em nosso corpo, ela pode destruir completamente a nossa vida e a de tantas outras pessoas. Vejam, Tiago 3, 5, 6. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Igreja, aleluia! Amém. Em Tiago 3 ainda, 10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Porque diz a palavra que as nossas vozes, a nossa palavra seja sim, sim e não. Se nos tornarmos criaturas ou filhos de Deus, de facto devemos nos apartar do mal. E apesar da língua ser um órgão tão pequeno, como disse, em nosso corpo, ela pode destruir completamente a nossa vida e a de tantas outras pessoas. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, temos o grande desafio de sabermos manusear esta arma poderosa que devemos tê-la sob o nosso controle. Deixar de falar mal das pessoas com ou sem afinidade. Participar das rodinhas da fofoca, criticar aqueles que não pensam como nós. Igreja, aleluia! Amém. Deus nos chama para sermos luz e sal e transmitir o seu amor. Somos os instrumentos que o Pai escolheu para alcançar vidas e por isso não devemos estragar tudo por causa do descontrole da nossa língua. Um verdadeiro cristão se diferencia pelas suas palavras, mantendo longe de si toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda a malícia. Então se você não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar calado, sabendo que o que guarda a boca e língua guarda a sua alma das angústias. Às vezes é difícil controlar a nossa língua, mas uma maneira eficiente de mudar o nosso jeito de falar é mantermos um diálogo com Deus, estando frequentemente em oração. Reconheça que você tem dificuldades nesse sentido e diga ao Pai que quer ser diferente. E Deus transformar-te-á, tirando as palavras ruins da sua boca e colocando outras palavras abençoadas, edificadas,
de sorte que notarás a diferença. Às vezes, não é preciso que as pessoas falem de nós, nós mesmos sabemos notar a nossa diferença. É importante orarmos e pedirmos a Deus quando notamos que a nossa língua é uma língua de maledicência, onde proferimos boato, fofocas e tudo mais. O único capaz de dominar a língua do homem é Deus. E esta capacidade Ele dá aos seus servos que realmente entendem o quão bom é guardar o silêncio para não pecar contra a sua fala. Contra a sua fala. O apóstolo Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou saia da boca de você, mas apenas o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Por isso, todos aqueles que servem a Deus devem ter sempre boas palavras para dizer. Senão, é melhor ficar calados. Nos revela a palavra de Deus que até o louco, quando se cala, é tido por sábio. O louco, quando se cala, ele por não falar nada, é tido por sábio, porque não machuca ninguém e sai ileso. E que todo aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então eu pergunto, ficarei calado? Não. Mas abrirei a minha boca? De modo algum, pois se de Deus temos a língua que nos proporciona a fala, devemos fazer o uso correto da mesma, sabendo ou fazendo como o salmista: eu preciso de um freio na minha boca. Logo, o problema não é o falar, mas o que falar, se existir freio a esta língua, e ainda qual é o meu depósito, de onde eu estou cheio e de onde saem as minhas palavras. Pois disse o Senhor Jesus: o homem bom tira do seu depósito coisas boas. Lucas 6,45. Deus quer que usemos a nossa língua para evangelizar, motivar, abençoar e não para citar boatos maldosos para ferir os irmãos. Se a Bíblia diz tantas vezes que a língua é uma arma poderosa, devemos usá-la para a honra e glória de Deus, porque Ele conhece as nossas intenções do nosso coração. Por isso, diz a palavra: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparte-te do mal e faz o bem, procura a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Igreja, aleluia! Amém! Não pensa, ó irmão, que tudo o que falares, ainda que for no esconderijo, Deus não saberá. Deus saberá, porque Ele sonda a essência dos nossos corações. Igreja, aleluia! Amém! 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 Igreja, aleluia! Amém! Fomos ou não fomos alimentados? Fomos, Senhora! Tivemos então o momento da palavra, que teve como tema: mantenha o controle de sua arma poderosa. E teve o capítulo principal, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até 13. Queremos então assim agradecer o momento da palavra, em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo.
Estamos então na reta final do nosso culto de hoje, mas passamos agora de momento para o momento da bênção final. Queremos então passar a palavra à sua reverendíssima Bispo Auxiliar Tiago Dias da Costa. Desde o tempo. Paz, igreja. Reina. Irmãos, muito boa tarde. Boa tarde, Papa Bispo. Hoje é mais um domingo. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, nós só nos resta abençoar os filhos de Deus. Mas antes, quero agradecer os coros, o coro da juventude, o coro do tabernáculo, também o nosso pregador, pela mensagem que nos passou. E agradecer também todos os irmãos que deixaram seus leitos, os afazeres, para hoje virem à casa do Senhor, porque para ele também é uma alegria. Quando o Senhor vê a casa vazia, também fica triste. E agora, quando dá essa moldura, também não é só as nossas palavras, os cantares, a nossa presença, dá também alegria ao nosso Deus. Por isso é que, no fim, nós abençoamos aqueles que vêm marcar presença na casa do Senhor. Por isso, irmãos, preparem-se para a bênção. A bênção e a paz do nosso Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia, igreja! Amém. Estamos então na reta final do nosso culto, mas importa relembrar alguns comunicados. Vem da Secretariado Executivo. A Secretaria da Cultura convoca todos os mestres de coros, respectivos responsáveis e secretários, para o encontro após o culto da próxima semana, dia 17 de novembro de 0023. Dado o teor do assunto, a presença de todos é indispensável. Reiteramos as nossas saudações cristãs. Com o timbre da igreja, escala de serviço para o culto número 380023, de 17 de setembro do ano 0023. Primeiro, Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Tiago Dias da Costa, diretor central de obras, membro dos 24 de anciãos e do episcopado, pregador. Reverendo Pastor Antônio Augusto Bernabé, representante da Igreja. Reverendo Pastor Vitoriano Antônio Paulo, coordenador da região eclesiástica. Antônio Ferreira Lopes Fungi, membro do episcopado. Pastor Francisco Manuel Felipe, auxiliar do pregador. Irmão Joel Maria Antônio Zaza, liturgista. Pastor Afonso Silva Tomba da Cunha, vate em serviço. Irmão Esdras Joel Manuel, mestre do coro. De serviço, coro masculino e no tabernáculo. Escala para o culto, momento gospel, número 3, no dia 16. Primeiro, Reverendo Pastor Antônio Augusto Bernabé, representante da Igreja. Ancião e conselheiro José Antônio Aires Malanda, inspetor da Igreja. Pastor Francisco Manuel Felipe, diretor de Evangelização em Ritos e Sacramentos. Ancião e conselheiro Matias Silvestre, membro da direção. Ancião e conselheira Sara Madalena, liturgista. Pastor Afonso Silva Tomba da Cunha, vate. Irmão Esdras João Manuel, mestre do coro de serviço, o coro masculino. Por uma igreja una, indivisível, ordem, firmeza e fé. Secretariado Executivo, aos 10 de setembro do ano 003, ano da perseverança na oração, trabalho e amor, milênio de Cristo, a bem da igreja, o secretário executivo. Aleluia! Amém!
Importa então referir que hoje, no culto do dia de hoje, tivemos presentes 92 irmãos que tivemos um ofertório de 149 euros. Pela presença de todos os irmãos, vamos agradecer o dia de hoje, por Deus nos reunirmos aqui na sua casa, em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo. Vamos então agradecer. Em nome do Pai, do Filho, pela força do Espírito Santo.